Ok, olá outra vez, bem-vindos à aula 5. Nós estamos aqui a dar sequência sobre estruturas de controle e laços de repetição. Sobretudo, nesta aula iremos falar sobre a estrutura for. O nosso exemplo já está terminado, não é? Eu vou aqui executar, por exemplo. Deixa-me aqui, nesse terminal aqui, eu vou aqui executar. Ok, tente adivinhar o número gerado de 1 a 10, tentativa 1, digite o seu palpite, por exemplo, vou digitar 8, muito alto, tente novamente, vou digitar 4, muito alto, tente novamente, vou digitar 2, muito baixo, tente novamente, terminou a terceira tentativa e o jogo acabou, ok? Então nós aqui, para fazer esse código, conforme expliquei na aula passada, nós usamos a estrutura for. Tá? Primeiro importamos, aliás, aqui a biblioteca random, que permite o computador gerar números aleatórios, e dentro dessa biblioteca solicitamos para gerar números aleatórios inteiros de 1 a 10. Tá? E aqui inicializamos a variável de tentativas máximas com valor 3, que são o número máximo de tentativas que o usuário poderá beneficiar durante o jogo, como vocês viram na demonstração. Aqui na linha 31 nós então imprimimos a mensagem tenta adivinhar o número gerado de 1 a 10, e depois aqui usamos a sequência for. Tá? Esta aqui é a sintaxe da sequência for, que nós digitamos a palavra for, depois a variável que irá iterar o ciclo de repetição, que nós chamamos essa variável de tentativa, que por padrão nós chamamos de index. Tá? Noutras bibliotecas ou noutras bibliografias vocês poderão encontrar como index. Então nós aqui chamamos de tentativa em sequência. A sequência, nesse caso, nós definimos aqui um limite de 1 a 4. De 1 a 4 porque definimos o valor mínimo como 1 e o máximo 4, que é o número de tentativas que nós predefinimos aqui como 3, mais 1, para fazer as 3 tentativas, não é? 4 menos 1 é igual a 3 tentativas. Então aqui nós definimos que o usuário poderia digitar na sua primeira, segunda ou terceira tentativa, né? Irá digitar o seu palpite, e o valor digitado nesse palpite seria armazenado, seria convertido num valor inteiro, e esse valor inteiro, por sua vez, armazenado na variável número. Uma vez o valor número armazenado na memória, então estaremos em condições de fazer a comparação. Se o número digitado pelo usuário for igual ao número a adivinhar, ou seja, ao número gerado aqui pelo computador, então significa que o usuário acertou o número e termina o programa. Caso o número for menor que o número gerado pelo computador, então o computador irá escrever muito baixo, tente novamente, e se não, nenhuma dessas duas, então muito alto, tente novamente. Quando o número de tentativas do usuário, depois de toda a iteração, chegar igual ao número 3, nesse caso, o número de tentativa aqui irá somar de 1 a 1 em cada iteração. Quando chegar ao valor 3, então irá terminar o jogo, ok? Basicamente é isso. Na aula de hoje nós vamos explicar passo a passo como é que funciona a estrutura for, ok? Eu vou apagar aqui o código para dar exemplos mais simples para você conseguir perceber como funciona a estrutura for. Bem, a estrutura for, eu mantive aqui a sintaxe, tá? Que é, nós temos for, definimos a variável for, quer dizer, a função for, ou a palavra reservada for. Depois devemos definir uma variável, depois in, quer dizer, pertencente a uma determinada sequência, tá? Ou lista, e depois escrevemos o bloco de código que irá funcionar em função da condição desta iteração, ok? Então, a palavra for, tá? É uma palavra-chave ou reservada que inicia o loop. Tá? Nós quando digitamos a palavra for, nesse caso, estamos a iniciar um loop ou um laço, um ciclo, ok? For loop. Agora, a variável, nós, por exemplo, podemos chamar, por exemplo, item, tá?
item, in, tá? Nós estamos a dizer que item é o nome de uma variável que pertence, por exemplo, a uma sequência de dados, ok? Tá? A uma sequência de dados. Essa sequência pode ser iterável, tem que ser iterável, sobre o qual o loop irá iterar, ou seja, o loop irá depender dessa sequência para poder repetir o código, tá? Qual código? O código será digitado no bloco de código logo abaixo a palavra reservada for, tá? Então nós temos aqui um exemplo simples. Eu vou aqui dar um exemplo. Por exemplo, vou declarar aqui, por exemplo, for, em vez de item, vou escrever, por exemplo, aqui números, em números, tá? 2 pontos. E aqui por baixo vou escrever, por exemplo, os números que serão impressos, tá? Aqui, por exemplo, aqui tem que ser em singular, tá? Para número em números, aqui vou escrever, por exemplo, print, entre parênteses vou escrever número, ok? O que é que isso significa? Significa que eu estou a dizer para o computador procurar um número pertencente à lista números, que ainda não está definida essa lista, e imprimir esses números. Então, como esses números ainda não existem, então vou declarar aqui por cima. Como é que eu vou declarar? Vou declarar aqui como um array, tá? Uma matriz simples, tá? Aqui igual, por exemplo. Depois mais à frente vamos ver o que são matrizes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Tá? Então aqui temos os números, é uma lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma lista unidimensional, quer dizer que temos uma matriz apenas, uma lista é uma matriz com uma única dimensão. Tá? Temos aqui uma lista de números. Então, estou a dizer, para um número pertencente a estes números, imprime estes números. Tá? Vamos então aqui executar para ver o que é que acontece. Então, temos aqui, ele irá escrever de 1 até 6. Tá? Esse código aqui é do programa anterior, eu vou eliminar aqui. Vou, por exemplo, aqui executar. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que é que acontece? O que é que nós temos aqui? Nós temos os números aqui determinados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui estamos a dizer para o computador imprimir todos esses números impressos. Mas ele irá imprimir um a um, ou seja, irá imprimir o número primeiro nesta posição, irá repetir esse código, tá? Quando o número for igual a 6, ele irá parar de fazer a impressão. Tá? Agora, nós aqui, por exemplo, eu descrevi para imprimir número, mas como o número pertence no array, ou seja, na matriz números, eu também posso chamar o valor desse número se eu pretendo, por exemplo, imprimir um único dado, eu posso chamar pelo seu índice, ok? Eu posso aqui, por exemplo, escrever o índice desse número, por exemplo, 0, tá? Vou aqui executar. Ele deu aqui um erro. Ok? Ele deu aqui um erro porque eu fiz uma confusão. Porque aqui a variável número pertence ao loop for. Tá? Ou se quiser imprimir aqui, eu tenho que sair do ciclo for, tá? E fazer o seguinte: print, por exemplo. Números. Dentro de números eu vou procurar qual é o número que eu pretendo imprimir, tá? Nesse caso eu vou à busca do índice pertencente ao número que eu desejo imprimir. Aqui, por exemplo, nesta sequência de 1 a 6, o número 1 pertence ao índice 0. Se eu adicionar aqui, se eu digitar 0, ele irá imprimir o número 1, ok? Vou aqui eliminar esse terminal, executar um outro terminal. Ele deu erro novamente aqui.
Sim, eu dei erro novamente aqui porque eu não corrigi aqui, tá? Vou eliminar aqui este código, vou mostrar aqui como comentário, aqui também como comentário, por exemplo, tá? Vou salvar. Então, eu estou a imprimir aqui o valor armazenado no índice 1 desta lista. Se eu executar aqui, vou eliminar aqui esse código, vou executar aqui. Então, temos aqui o número 1, tá? O número 1 pertence ao índice 0, é a primeira posição. Então, em que posição é que se encontra o valor 6? O valor 6 está na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu digitar aqui, por exemplo, 5, número 5, e executar, então ele irá imprimir o número 6, ok? Então é assim como nós podemos trabalhar com valores individuais dentro de uma lista, usando a estrutura for, tá? Vou aqui eliminar o comentário, ou nós imprimimos elemento a elemento, tá? Vou eliminar aqui este código, vou salvar e temos aqui a lista, tá? Essa é uma das formas que nós temos de trabalhar com a estrutura for, tá? Então, obedecendo esta sintaxe, for, variável, número, tá? Em a sequência ou a lista e depois imprimir o valor dessa lista, ok? O segundo exemplo é utilizando o range, tá? Eu vou aqui comentar, vou aqui eliminar este código. Temos aqui a sequência, ou seja, vou eliminar aqui este código também. Então vamos utilizar o range, tá? Então será o seguinte: for e o index, por exemplo, índice, tá? E o range, ou seja, no intervalo. Qual é o intervalo? Por exemplo, 5, ok? Então o que é que vai fazer aqui o nosso código nesse intervalo 5? Vamos colocar 2 pontos, tá? O que é que vai fazer o nosso código nesse intervalo? Vamos escrever print e, por exemplo, index. Tá? Vou salvar, vou exibir aqui. E temos de 0 a 4. Reparam que quando nós usamos a função range, o valor 5 não faz parte, ele conta de 0 a 4, tá? Diferente de quando nós definimos a sequência de 1 a 6, ok? Tá? Então, esta aqui é a segunda forma que nós temos de utilizar a estrutura for, tá? Uma terceira forma de nós utilizarmos a estrutura for é nós, por exemplo, escrevemos o seguinte, tá? For, vamos, por exemplo, aqui, index, tá? Index em range. Em vez de definirmos um único valor, por exemplo, vamos definir números ímpares, por exemplo, de 1 a 10, tá? E somando 2 valores, tá? Então vamos imprimir aqui print, por exemplo, index. Vou eliminar aqui este código anterior, vou eliminar aqui o terminal anterior, vamos executar. Então, teremos aqui os números ímpares de 1 a 10, tá? O que é que acontece? Então, ele, no intervalo de 1 a 10, ele vai somar 2 valores no primeiro valor até o valor ser maior que 10 e ele pare, tá? Então, assim escrevemos os números ímpares. Se nós pretendemos escrever os números pares, vamos aqui adicionar, por exemplo, 2, tá? E vamos executar aqui, temos os números pares, 2, 4, 6, 8, 10. Para o 10 fazer parte, vamos aqui adicionar o número 2, por exemplo, tá? Vamos executar, temos aqui de 2 a 10, e assim sucessivamente, ok? Bem, então vamos dar mais outros exemplos aqui sobre o ciclo for. Isto é muito importante porque na aula passada nós trabalhamos diretamente com exercício.
E talvez o exercício foi um pouco confuso, mas vocês dominando agora a estrutura for, vocês saberão você saberá como lidar com muitas situações, ok? Porque o foco aqui é entender a sintaxe da estrutura for para poder utilizar em qualquer problema no futuro, por mais complexo que ele seja, ok? Então vamos então dar aqui um outro exemplo, trabalhando com string, por exemplo. Vou aqui, por exemplo, declarar um texto qualquer, tá? Que vai ser igual, por exemplo, a Python. Então, vamos aqui fazer o seguinte, for caractere. Repara que a variável sempre temos que escrever ou seja, no singular, para facilitar a leitura do código. E aqui vamos escrever em texto, tá? 2 pontos, quer dizer, estamos a dizer para o caractere pertencente ao texto Python. Então vamos imprimir aqui caractere, tá? Vou eliminar aqui o texto anterior para não fazer confusão. Vou também eliminar aqui esse terminal. Vamos executar. Então ele escreve Python de cima para baixo, ele vai imprimir caractere a caractere. Muito giro, não é? Muito simples. Então nós aqui podemos, por exemplo, alterar aqui, por exemplo, para Eugênio. Eugênio Nelson de Anguila. E executar, então ele vai separar, tá? Eugênio Nelson de Anguila, tá? E assim vamos indo, tá? É muito interessante nós sabermos de todas essas formas de trabalhar com a estrutura for. E ainda nós também podemos trabalhar com dicionário na estrutura for, tá? Por exemplo, aqui vou eliminar aqui também este terminal. Por exemplo, vou escrever aqui um dicionário. Vou criar uma variável que chama-se dicionário. E nesse dicionário, tá, vou adicionar alguns significados. Por exemplo, aqui a letra A, vemos que corresponde a 1, a letra B, corresponde a 2, a letra C corresponde a 3. Tá? Suponhamos que definimos esse dicionário, que é uma matriz. Então aqui vamos fazer o seguinte, for, mais à frente vocês irão saber o que são matrizes, por exemplo, chave, tá? E a chave pertencente ao dicionário, vamos imprimir essa chave, tá? Print, aqui para imprimir vamos escrever chave, vírgula, dicionário, chave. Tá? Então temos aqui um dicionário. Esse tipo de algoritmo é muito útil para nós, por exemplo, conseguirmos programar ficheiros de tradução automática dos nossos softwares, ok? Então cada chave irá corresponder a uma determinada palavra e à medida que o usuário vai utilizando essa palavra, ou seja, vai traduzir essa palavra, nós não alteramos a chave, alteramos simplesmente não alteramos a chave, alteramos apenas o texto correspondente à chave, ok? Então vamos lá executar, por exemplo, aqui. Nós temos aqui A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Ok? Então conseguimos imprimir aqui a chave que é A e o dicionário respectivo à chave que é igual a B. Tá? Então,
São algoritmos muito úteis que nós podemos resolver utilizando a estrutura for. Bem, este é o vídeo teórico sobre a estrutura for. No próximo vídeo vamos resolver mais exercícios utilizando a estrutura for e a estrutura while. Então, até o próximo vídeo.